Fala pessoal, agora vamos para a questão 18 da prova 2025.1 da Unifor Medicina. Diz o seguinte: eu vou começar a ler a partir desse trecho aqui, olha só. Primeira parte aqui mais informativa. Em um desses processos de reciclagem em uma indústria metalúrgica do estado, no setor de usinagem e forja, levou-se uma peça recém-fabricada de aço carbono de 100 mil gramas e calor específico médio de 480 Joule por quilograma Kelvin para o processo de revenimento em um calorímetro de capacidade térmica 190 joules por Kelvin, contendo 0,6 metros cúbicos de óleo mineral de calor específico 1.800 joules por quilograma Kelvin. Nesse processo, o óleo passou de 24 graus Celsius para 54 graus Celsius. Considere a densidade do óleo mineral constante igual a 870 kg por metro cúbico e ele pede, olha só, determine a temperatura em que a peça de aço de carbono foi colocada no interior do calorímetro, a temperatura inicial dessa peça de aço. Então, olha só, é uma questão com muitas informações. Então, eu já coloquei nessas três colunas as informações que a gente vai precisar de dados numéricos para essa questão. Outra coisa, é uma questão que envolve variações de temperatura. Então, a gente vai usar aqui calor sensível. E a fórmula para calor sensível é massa vezes calor específico vezes variações de temperatura. Beleza. A gente pode lembrar também que massa vezes calor específico é o que a gente chama de capacidade térmica. Então, nós podemos representar o calor sensível como capacidade térmica, vou colocar assim, vezes variação de temperatura. É isso que a gente vai usar para o calorímetro, porque ele dá a informação da capacidade térmica, ok? Outra coisa que a gente vai precisar relembrar é a questão da densidade. A densidade é massa dividido por volume, portanto, a gente vai poder escrever que a massa vai ser densidade vezes volume. Quando é que a gente vai usar isso aqui? Quando a gente estiver substituindo as informações do óleo, beleza? Então, vamos lá. Para a gente resolver essa questão, vamos relembrar da equação fundamental da calorimetria, que vai dizer que Q1 mais Q2 mais Q3, isso daqui vai ser igual a zero. Esse Q1 se refere à peça de aço, esse Q2 vai se referir ao óleo, esse Q3 vai se referir ao calorímetro, ok? Então, vamos ter o seguinte, substituindo aqui os valores. Veja só, para a peça de aço, macete aqui no aço. Olha só, massa, 100. Calor específico do aço, 480. Variação de temperatura do aço é o que a gente quer saber. Então, vou colocar ΔT. Mais, agora para o óleo. No óleo, a gente vai usar para massa, densidade vezes volume. Então, vai ficar 870 vezes 0,6. Calor específico, 1.800, variação de temperatura, 30 Kelvin. Mais, agora para o calorímetro, a gente vai fazer 190, que é a capacidade térmica dele, vezes 30, que é a variação de temperatura. Tudo isso aqui igual a zero, ok? Beleza. Então, fazendo essas contas, a gente vai ter o seguinte, olha só. Menos 587 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. É a mesma em Kelvin e Celsius, já que essas variações são iguais nas duas escalas, ok? Então, a gente tem o seguinte, a variação de temperatura do aço é essa. Então, temperatura final do aço menos temperatura inicial, que é o que a gente quer, menos 587. Portanto, a temperatura inicial vai ser a temperatura final, que é 54. A questão fala pra gente, bem aqui, olha só. Mais 587. Isso daqui vai dar uma temperatura inicial de aproximadamente 641 graus Celsius. E a gente tem esse valor aqui entre 601 e 700. E aí a gente fica com a alternativa E nessa questão. Uma questão bem trabalhosa, com muitos números, mas é isso aí. Valeu, até a próxima questão.